Alô, amigos, nós recebemos hoje com muito prazer o doutor Vladimir, que é o presidente do Tribunal Regional Federal. Doutor Vladimir, o senhor é sergipano? Sergipano de Itabaiana. De Itabaiana. Itabaiana é uma cidade que está sendo copiada por Paris. Perfeitamente. Foi um tema do artigo do senhor, né? Agora, eu vou querer saber algumas coisas. O senhor nasceu em Itabaiana. Torce por que time? Associação Olímpica de Itabaiana. Não é Confiança nem Sergipe, não. Não, são nossos adversários. Itabaiana já foi campeão, não foi? Umas 10 vezes. Então, é forte, né? Um lugar que o senhor foi que lhe marcou, uma cidade. Não vale Itabaiana, não. Lisboa. Lisboa, gosta de Adoro. Lisboa, né? Um livro. Dom Casmurro, de Machado. E um jurista. Eu vou ficar com um colega nosso do Tribunal Regional Federal, Paulo Roberto de Oliveira Lima. Ele foi presidente, né? Foi. E é torcedor doente do CRB. Então o CRB deve estar ruim. Não está ruim não o CRB, mas é torcedor doente do CRB, né? Então, agora, como foi a carreira jurídica do senhor? O senhor saiu de Itabaiana para ir para Aracaju para estudar. Com 16 anos. Itabaiana não tinha o curso que se seguia ao ginásio, e eu fui para Aracaju e estudei o clássico. Ainda tinha o clássico e o científico. Eu fui para o clássico. 3 anos de clássico. Depois, em 69, eu entrei na Faculdade de Direito. Saí em 73. A essa altura, eu trabalhava na Justiça Federal como datilógrafo. E continuei até 78, quando eu ingressei na Justiça Estadual como juiz de direito da comarca de Nossa Senhora da Glória. Com 1 ano e pouco, eu fui removido para Campo do Brito, que é vizinho a Itabaiana. E de Campo do Brito eu consegui ser aprovado no concurso de juiz federal, fui para Teresina, 9 meses em Teresina, 2 anos e meio em Maceió e 20 anos em Aracaju. E a família, como é que vê isso, essas mudanças? Olha, não vê com bons olhos, não. Essa minha permanência em Recife, já vamos fazer 12 anos, não é vista com bons olhos, não. De vez em quando vem uma crítica aqui, uma crítica ali, porque pela minha idade eu não acho e não tenho condições de transferir residência para Recife em definitivo. Meu tempo já está se escoando, eu já estou, vamos dizer assim, caminhando na calçada da aposentadoria, e eu não vejo assim como me mudar para Recife. Então eu fico para lá e para cá. E de vez em quando assim, olha, o filho que mais cresceu longe de você é o pequenininho, que já tem 15 anos. Eu digo, realmente, isso dói, né? No domingo, dia da viagem, dói. Entendeu? Mas é que talvez as pessoas não sabem. Mas Aracaju é uma cidade maravilhosa para morar, não é? Uma cidade que tem tudo hoje que a grande metrópole tem, sem muitos dos defeitos, né? E já tem engarrafamento lá em Aracaju, já, né? Mas bem menos do que aqui no Recife. Não, os engarrafamentos que eu enfrento aqui, quando eu estou em Aracaju, que o pessoal reclama, eu digo, vocês não conhecem Recife. Isso aqui é café pequeno, né? Ganha 2º lugar no Brasil, só perde para São Paulo, né? Aliás, Sergipe manda no Tribunal Regional Federal, né? Tem o senhor... Não, nós temos só 2. Sim, mas estão em cargos chaves. Nesse exato momento, coincidentemente, vamos dizer assim, a direção está com um sergipano, um baiano e um paraense com título de cidadão sergipano honorário, né? Olha, se eu fosse o presidente da República, cortava um bocado do salário do senhor pela vista que o senhor tem no gabinete, né? Que é maravilhosa, né? Ajuda a resolver... Olha, ajuda, mas eu fecho no gabinete da presidência, coloco a persiana, porque eu tenho medo da paisagem. Eu tenho medo, eu estou no 15º andar, estou bem assim, próximo eu tenho medo de ter pesadelo à noite. Tem isso, né? Eu tenho um trauma de altura. Quando eu era menino, eu tinha medo de subir, de ir até o primeiro andar do sobrado, porque eu achava que o sobrado ia cair. Então, de vez em quando, eu tenho uns pesadelos nesse sentido, aí eu fecho tudo. Eu não me aproximo assim para ver, porque eu tenho medo. Mas o senhor não trabalhou no edifício mais alto de Sergipe? No 6º andar. No 6º? Dali não passava, né? E aí, agora, o Tribunal Regional Federal daqui atua desde onde? Desde a Bahia Não, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. E quem é que tem, qual é o estado que tem mais desembargador? São Paulo. Não, eu digo do federal daqui.
Eu acho que é o Ceará. Nesse exato momento, o Ceará tem 4. Tem 4, né? O Ceará... Pernambuco tem 2, Paraíba tem 2, Rio Grande do Norte tem 1, Alagoas tem 3 e Sergipe 2. 2. Agora, de vez em quando falam, né, doutor Vladimir, de criar novos tribunais. O senhor acha que é necessário? Sim. Eu acho que o projeto foi aprovado pelo Congresso, que está dormindo no gabinete do ministro Luiz Fux, em função de uma ação contra essa criação. Eu acho que isso é um absurdo, que esses tribunais têm de ser criados, que é para dividir mais a Justiça Federal de segundo grau e possibilitar a todo brasileiro ter um tribunal mais perto de sua casa. Por exemplo, a primeira região vai do norte até Minas Gerais. É um L no mapa. São regiões totalmente diferentes, e com sede em Brasília. Então, o deslocamento de um advogado dos antigos territórios para Brasília é coisa de 2, 3 dias. Isso dificulta. E caro, né? E caro. Agora, qual é a função básica do Tribunal Regional Federal? Ele não cuida de crime, nem de... Cuida. A competência nossa é em cima da competência da Justiça Federal do primeiro grau. Então, o que o juiz federal decide, tirando uma questão só que o recurso vai para o Supremo, todos os recursos vão para a gente. E a gente tem também a nossa competência originária naqueles casos em que a Constituição estabelece que um crime cometido por determinadas pessoas pertence a gente. Então, nós temos essa clínica geral. Agora, o senhor ainda tem uma penitenciária, né? Do Mossoró, é o TRF que cuida, né? Tem. Quer dizer, Porque é penitenciária federal. Então, por exemplo, o corregedor é um juiz federal que está em Natal, em função dos juízes federais de Mossoró, por questão de segurança, não terem recusado. mas, por exemplo, quem assaltar uma caixa econômica, uns correios, é julgado pelo TRF? Em grau de recurso, sim, porque é crime contra empresas públicas federais. Quer dizer, o TRF atua mais em problemas da área federal. Crimes federais e interesse da União, das autarquias federais e das empresas públicas federais. E depois do TRF, qual é a corte superior a ele? Aí a gente tem 2 cortes especiais, que é o Superior Tribunal de Justiça, quando a ofensa à lei federal, e o Supremo, quando se trata de ofensa à norma constitucional. O que é ofensa à norma constitucional? É decidir em sentido contrário ao que a norma constitucional diz. Então, se a Constituição reza que determinada conduta é assim, se o tribunal decide de forma contrária, o Supremo vai examinar apenas, ele não vai revolver os fatos, nem examinar os fatos. Ele vai ver se aquela decisão nossa feriu ou não a Constituição. Quer dizer que o senhor é igual ao presidente Dutra, trabalha em cima do livrinho, né? Perfeitamente. Tudo é a Constituição. Tudo é a Constituição. Mas a Constituição brasileira foi a mais reformada do mundo, né? Ela já passou por mais de 130 modificações desde que ela foi promulgada. Os Estados Unidos parece que só 9 itens e há 200 anos não modifica. A nossa Constituição realmente, como disse o ministro Carlos Aires de Freitas Brito, sergipano, era paraplégica. Ela dependia sempre do apoio de uma lei complementar, entendeu? Eu acho, a impressão que eu tenho com devido respeito aos eminentes constituintes, é que cada constituinte leu apenas um artigo, porque tem dispositivos na Constituição, um próximo ao outro, repeteco. E isso é de péssima técnica legislativa. Doutor Carlos de Brito é de Propiar. Eu perguntei a ele uma vez qual era melhor, Propiar ou Itabaiana. Ele disse que Propiar só tinha 2 pessoas famosas, que era ele e Pinga, o empresário, né? Sim. Itabaiana tem o senhor e tem a auxiliadora Paz Mendonça. Ou tem mais gente famosa? Tem, né? Mas ainda não chegou por aqui. Não. A fama ficou por lá. Não, mas nós temos um itabaianense no Tribunal de Justiça como assessor do presidente. Aqui? Aqui. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o desembargador federal, o presidente do Tribunal Regional Federal.
Nós vamos continuar conversando com o doutor Vladimir de Souza Carvalho, que é o presidente do Tribunal Regional Federal. Agora, o escritor, como é que o escritor entrou na vida do jurista? O escritor é mais velho do que o jurista. É? Ou do que o juiz. Eu comecei a escrever com 6 anos. Eu, num determinado momento, com a caneta tinteiro, na época não tinha caneta esferográfica, eu redigi um texto sobre os gatos lá de casa e entrei na cozinha e mostrei à minha mãe. Disse, veja, mamãe, o que eu escrevi. E ela, muitos e muitos anos depois, disse que achava que achou naquele exato momento que eu era a reencarnação da minha bisavó paterna, que escrevia também. Então, vamos dizer assim, o escritor é de 1956. O juiz começou em 78. E paralelamente à carreira do senhor de juiz em Sergipe, depois juiz federal, estava o escritor, era? Olha, eu fiquei muitos anos afastado dos livros quando eu comecei a estudar para ser juiz de direito e depois juiz federal. E ficou isso acumulado. Então, quando eu cheguei em Teresina, eu comecei a reescrever meus contos. E aí o escritor voltou a trabalhar e até aqui não parou. Mas o senhor tem uma veia de humor, né? Também. Os artigos. Tem um artigo recente do senhor que causou muito impacto quando o senhor descobriu que Paris estava copiando Itabaiana. Há uma briga velha, mas eu aconselhei Itabaiana a recuar. Foi? Foi, porque é muito desigual a disputa, né? Porque o parisiense é mais inteligente, tem mais idade e inventa as coisas com mais facilidade. E Paris é palco do mundo, né? É a porta de entrada do mundo, então é melhor a gente recuar para depois dar um pulo mais forte. Agora, tem casos fantásticos, principalmente nessas cidadezinhas pequenas lá de Sergipe, né? Tem caso que um carro foi assassinado, né? Tem. Isso eu contei recentemente no Diário de Pernambuco, porque o relatório do delegado dizia isso, que o carro de Chapatal foi baleado. E também tinha um delegado que depois das 6 horas não abria a porta, né? Aí o senhor teve que aguentar o preso na pensão que morava, né? O preso dormiu no quarto ao meu lado e tomamos café juntos. Inclusive foi ele quem pagou a hospedagem. Foi ele, né? Foi. Agora, o desembargador, e como era o relacionamento do senhor nessas cidades pequenas? Tinha aquela coisa de levar para o juiz galinha, bode, tinha isso? Olha, eu ganhei um queijo uma vez na forma de coração, que a gente chama lá. Paixão, né? E eu disse ao autor, ao que me levou, que ele tinha uma ação, eu disse, olha, seu Lorival, eu não posso aceitar porque eu estou julgando um processo do senhor. Ele disse, doutor, eu trouxe de coração, não tem nada a ver com a sua decisão. Eu fiz, era um coração, eu achei bonito aquilo, né? Outra vez eu ia saindo de Poço Redondo e um carro seguiu o nosso. E o motorista parou e disse, é o prefeito de Canidé. E ele desceu e perguntou, quem é o juiz? Aí disse, é esse, quem é o promotor? Esse. Ele deu uns pacotes de pitu. Eu disse, olha, não precisava tal. Ele disse, não, eu faço questão. E aí veio o pedido. Ele soube que eu ia a Canidé na semana seguinte e queria que eu mandasse chamar determinadas pessoas para o litígio lá de cerca. Eu disse, seu fulano, tem processo? Ele disse, não tem autoridade nenhuma para estar mandando chamar ninguém. E ele insistiu, eu disse, olha, eu não vou chamar, eu só faço isso por escrito, para mandar por escrito precisa ter processo, e sem processo eu não trabalho. E se o senhor quiser, está aqui o seu pitu de volta. Ele disse, não, pode levar, tá, obrigado. Aí ele deixou. Outra vez em Campo do Brito, eu morava em Itabaiana, quando eu cheguei em casa, e tinha uma cesta imensa de caju. Aí eu perguntei, quem trouxe? Aí disse, aí foi fulano de tal de Macambira. Eu disse, amanhã ele vai lá ao fórum, vai pedir o troco. E dito certo, ele foi com o pedido, não, porque eu queria isso, não sei o que é que o senhor podia fazer? Olha, eu não posso fazer nada, eu só decido por escrito, tem que ter processo. Aí ele disse, ontem eu levei para o senhor uma cesta de caju, eu disse, está lá à sua disposição. Se o senhor quiser, pode buscar, que ninguém pegou em nenhum. E ele foi pegar, não? Não. Não. Aí
O senhor... Aí eu devorei alguns, né? É. E como era, o senhor fala muito das pensões que ficavam, como eram essas pensões? Olha, eu fiquei numa pensão em Nossa Senhora da Glória e sofri muito, porque a pensão não tinha forro. E a pensão tinha muito caminhoneiro. O caminhoneiro se acordava às 3 horas da manhã e ligava o rádio. Com as músicas mais bregas que Pronto, posso enquanto imaginar. ele se arrumava, ele estava arrumando o rádio e a gente estava acordado. Outra vez, logo no começo, antes da água encanada, eu cheguei meio-dia, troquei de roupa, porque eu achava que como juiz eu não podia sair de bermuda do meu quarto para o banheiro, que era distante. Eu tinha de sair de calça, de tudo. Quando eu cheguei no banheiro, eu me despojei da roupa e fiz alguns exercícios, dando pulo. Depois eu liguei o chuveiro, não tinha água. Aí eu destroquei e olhei a água da lavanderia assim, a gente viu os micróbios assim caminhando. Eu disse, Vladimir, hoje é terça, amanhã é quarta, quinta-feira de noite você chega em Aracaju e toma um banho. E aí? Quem se aproximou de mim não reclamou não, né? Eu fiquei sem água. Olha, o senhor lá pegou muito processo de Gaia? Peguei. Pegou? Peguei. E como é que resolvia? Olha, matavam lá também, não? De Gaia não vi morte, não. Eu vi morte por causa de um beijo. Eu vi morte. Como foi a morte do beijo? Do beijo, o estudante deu um beijo na menina na saída. Os irmãos viram a cena e disseram ao pai. O pai veio com os irmãos atucaiar o namorado. E o namorado disse, eu estou armado, não avancem. E avançaram e nessa briguinha ele matou o sogro. Teve outro caso de mulher traindo o marido, em que eu achei interessante, porque ela recebeu um tiro aqui. Significava que quando ele atirou deitado, ela estava em pleno ato com o namorado. E o namorado pegou o tiro na testa. Quando ele escutou o tiro aqui, que ele levantou a testa, recebeu o segundo. E a viúva ouvida não sabia dizer como é que foi que o marido morreu. Não sabia? Não sabia. Mas o mais interessante, eu já escrevi um artigo, a justificativa do adultério. Era uma morena bonita, nova, que casou com um fazendeiro já de certa idade e ele tinha um problema na vista, que ele passou a audiência toda com um lenço assim. Os dois advogados eram alagoanos, um promotor de justiça e outro procurador de justiça. Isso comarca de Nossa Senhora da Glória, próxima a Ponte de Açúcar, que é limites com Alagoas. Eu disse, doutores, vejam se fazem um acordo e eu vou despachando aqui enquanto os senhores conversam. E de repente eu parei porque os dois estavam discutindo. Aí o defensor do velho, o advogado do velho, dizia, Aderbal, isso não é possível. Esta senhora botou o amante dentro de casa, que era o vaqueiro, entendeu? Vendeu metade do gado do meu constituinte e agora quer ficar com tudo. Aí o Aderbal virou-se para ele e disse, ô Chico, deixa de ser besta, Chico. Uma morena bonita dessa, casa com um velho remelento desse, é para botar a ponta. E também teve uma história que o senhor contou no artigo sobre o valor da pensão, né? Sim. A pessoa não queria dar, o senhor chegou a uma proposta, né? Isso foi quando a minha menina estava nascendo. Eu esperava a notícia pelo rádio da polícia do parto. Eu não sabia nem que era menina, né? Naquela época a gente não sabia. E aí quando eu entrei na sala de audiência, eu fiz um certo carnaval, porque eu estava assinando um mandado de prisão de devedor de alimentos. E dizia ao escrivão, olha, não deixe ninguém me procurar, porque pai que bota filho no mundo e não dá alimentos é para ficar preso, viu? E eu fiz aquela encenação todinha. Eu sabia que a audiência era de alimentos, que ficava tudo anotado, viu, na minha agenda. Mas eu fiz questão de perguntar, que audiência é essa, senhor Arivaldo? Ele disse, alimentos? Eu digo, as partes estão aqui. Eu disse, seu fulano, o senhor oferece quanto por semana? Ele disse, 80. Eu disse, quanto? Ele disse, 150. Esse chegou. Agora, eu tive outro interessante em Campo do Brito. Eu comecei a audiência às 8 horas. 8h10, os dois estavam já com a quantia certa. E aí eu mandei lavrar o termo e disse, dona Maria, a senhora quer receber o dinheiro em casa ou no cartório? Ela disse, em casa. Aí ele dizia, no cartório, ele dizia, em casa.
no cartório em casa e começou aquela discussão e isso começou a levar meu tempo. Eu disse, dona Maria, afinal, por que a senhora não quer que ele vá levar em casa? Ele vai ver os outros filhos. Ela disse, doutor, se esse homem for lá, é outro fio. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Vladimir de Souza Carvalho, presidente do Tribunal Regional Federal. Vamos continuar conversando com o doutor Vladimir de Souza Carvalho, que é o presidente do Tribunal Regional Federal. Só tem história do interior de Sergipe, não tem aqui, lá do Cais do Apolo, não? Não. Não apareceu nenhuma história? Só uma. Só uma? Só uma. O pleno, na quarta-feira, o desembargador José Maria Lucena, que era o vice-decano, no canto, e o juiz federal Emiliano Zapata, convocado, que era sentava na última cadeira, ele relatava um processo envolvendo prefeitos de alguma cidade aqui do Nordeste. E o desembargador Zé Maria perguntou se era verdade que estava nos autos determinados fatos. Ele disse, um momentinho, excelência, que eu vou localizar aqui no processo e vou ler para vossa excelência. Nesse exato momento, um assessor do doutor Zé Maria chegou com o celular e disse, doutor Zé Maria, querem falar com o senhor? Deve ser alguém importante, alguém da família dele. Ele pegou o celular e o microfone continuou ligado. Aí o doutor Zapata dizia, está aqui, excelência. E ele aqui com o celular ouvindo, disse, mas não é possível, é verdade. E aí o Zapata disse, está, excelência, está aqui, se vossa excelência quiser eu leio. Ele disse, mas eu não estou acreditando. A frase dele era do celular. E o doutor Zapata, está aqui, excelência, está aqui. Eu tenho, aliás, com o doutor Zé Maria uma história engraçada. Eu fiz uma viagem com ele para Portugal e ele comprou uma imagem de Nossa Senhora de Fato para levar para Limoeiro do Norte, que é a cidade dele. A estátua era maior do que esse prédio e não queria entrar num avião e ele teve que dar uma carteirada, foi uma confusão para trás. Ele prometeu que ia me levar lá em Limoeiro do Norte para mostrar essa estátua. Ele levou essa estátua lá para a cidade, né? Ele atualmente é o prefeito de Limoeiro do Norte. Ah, é o prefeito, Ganhou de 5 ou 6 candidatos. Então a Santa Nossa Senhora de Fátima ajudou ele, né? Zé Maria era um santo. Quando o Zé Maria condenava, ninguém discutia. Da mesma forma, quando o desembargador Francisco Queiroz absolvia, ninguém discutia. Geraldo Apoliano. Geraldo Apoliano era grandão, depois fez o regime, ficou magrinho. Foi. Geraldo aposentou-se um pouco antes do tempo, problema de saúde, e já faleceu. Já faleceu? Já. Era um torcedor do esporte doente, ele. Ele perdeu a noção das coisas, sem conhecer mais ninguém e se viu obrigado a pedir a aposentadoria. O doutor Vladimir, livros, quantos? Olha, eu tenho uns 15 ou 16. Só? Eu tenho 5 livros de contos, tenho um livro de poesia, tenho 3 livros da história de Itabaiana, eu tenho livros de direito, várias edições de competência da Justiça Federal, manual da competência da Justiça Federal, teoria da competência da Justiça Federal. Eu tenho um livro que eu mostro qual é a verdadeira história de Dom Casmurro, a verdade que Machado de Assis, a história que ele escondeu, mostro qual é onde é que está todo o segredo dele, ou toda a manha dele, e estou agora com 4 livros, 3 de crônicas. Crônicas da infância vivida, que abrangem fatos até os meus 15 anos, crônicas da vida e da morte corriqueira, são crônicas variadas, e crônicas da faculdade ao tribunal. E tem uma do Euclides Paz Mendonça, um político do passado, ensaios, crônicas e anedotas. Agora, esses que está para lançar, com essas histórias engraçadas, doutor Vladimir? Tem. E tenho também, agora esse eu não quero publicar em vida, porque vai dar muito trabalho, é Anedotário Judiciário Sergipano. Por que não bota também um pernambucano? Botar um pessoal aqui ou não tem? Mas as histórias de lá eu conheço e as daqui eu não conheço. Não, mas está vivenciando, né? Como é que o senhor vê o quadro funcional do Tribunal Regional Federal? De alto nível? De alto nível. O Tribunal Regional Federal já é vamos dizer assim, um adulto. Já tem 25 anos, já é um adulto. É um tribunal que você aperta um botão e tudo funciona direitinho. Um escorrego aqui, um escorrego ali,
proveniente do dia a dia, né? Por exemplo, a informática ainda não chegou a um nível que a gente quer, o nível desejado, de você no interior, nas subseções e nas capitais, apertar um botão e tudo funcionar direitinho. E isso é proveniente ainda do pouco tempo. Então, é uma criança que cai aqui, se ajeita ali, está com a gripe aqui, uma pneumonia adiante e vai seguindo. E como é que o senhor passou da máquina de datilografia, que o senhor era exímio datilógrafo, para o computador? Gostando. Gostando? Gostando. No início eu tive um medo do computador, mas depois eu fazendo compras em Aracaju, no armazém, e o funcionário, o caixa, ele no computador. E aí eu disse, se ele digita, por que eu não vou digitar também, né? Isso eu me inspirei em um filósofo de Itabaiana, que eu fui morar em Itabaiana com 29 anos, quando era juiz nacional da Glória, para a questão de doméstico, de ficar mais perto de Itabaiana em função do nascimento dos meus 2 filhos, do primeiro casamento. E aí eu comprei um carro, eu comprei com 29 anos. E um amigo meu me disse, olha, doutor, não se preocupe não que o senhor vai aprender a dirigir. Ele disse, Ciquinho dirige e Oliveirinha dirige, por que é que o senhor não vai aprender também a dirigir? Aí eu sempre uso na minha vida isso, esse conselho. Se o funcionário do armazém sabia digitar, por que eu não ia aprender também? Mas o senhor não andou por Ribeirópolis, não. Ribeirópolis é a terra da Serra do Machado. Andei como substituto. Em Ribeirópolis, Fui né? juiz substituto de Ribeirópolis por um mês. Aí já andou também na Serra do Machado. Sim, Serra do Machado, Moita Bonita, cidade, entendeu? Eu conheço aquela região toda. Por que toda. esse nome, Moça Bonita? Moita Bonita, o nome antigo era Alto dos Coqueiros. Não tenho assim ideia exata porque de Alto dos Coqueiros passou a ser Moita Bonita. Eu sei que Serra do Machado é um parente de João Carlos, que é o primeiro Machado, Antônio Machado, e a serra que antes era a Serra da Mangabeira passou a ser Serra do Machado, como quem serra daquele cidadão que tem o sobrenome Machado. Vai estar no seu livro? Vai. Nós queremos agradecer ao doutor Vladimir. Realmente foi um show do lado do jurista e do lado do escritor, né? Com essas histórias maravilhosas que ele contou e que estarão aí no livro. E vamos fazer o lançamento aqui. Não só em Aracaju, só faz em Aracaju, vou fazer aqui também. Itabaiana, Aracaju, Itabaiana e Recife. É um apaixonado por Itabaiana. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.